E essa construção de resolução, de olhar para os problemas com uma perspectiva de resolução, de enfrentar os desafios. O que falar sobre as dores da mudança? Porque qualquer situação gera dor, né? Por exemplo, assim, o autoconhecimento sempre me fala sobre que o nosso comportamento e a forma com que nós vamos avançando na vida, no sentido de amadurecimento, é uma grande cebola, que nós vamos tirando camadas dessa cebola e que nós vamos nos aprofundando nisso, né? No processo de autoconhecimento. E ter essa disponibilidade de tirar as camadas dessa cebola é o que vai fazendo com que nós possamos ir nos desenvolvendo como ser humano, crescendo, desenvolvendo. Só que tirar a camada da cebola dói. O que dizer sobre a dor da mudança? Eu não diria que agora eu perdi a palavra que eu ia te dizer agora, que tu falou. Falaste uma dor palavra, da mudança? Não. Tu falaste uma palavra que seria a cebola aí, mas enfim. Eu digo que as pessoas, quando elas passam por alguma dificuldade ou alguma mudança drástica na vida, como uma separação, como uma viuvez, como a dor uma de uma mudança perda, de cidade, mudança de emprego, né? Porque mudança de emprego também, tu tem todas essas mudanças que acontecem na vida da gente, elas exigem coragem, elas exigem vontade de continuar vivendo. Então, eu digo que todas essas mudanças na vida da gente são desafios. E que tu tem que olhá-los de uma maneira em que a vida é feita de ciclos. A vida é desafiadora. E por isso ela é linda, e por isso ela é bela, e por isso as pessoas, nem porque tu tem um desafio na vida, tu quer tirar a tua vida. Muito pelo contrário, os desafios fazem a gente crescer, os desafios fazem a gente mudar. Por exemplo, quando eu dirijo até hoje, me é difícil vir de Santa Maria a Florianópolis dirigindo. São 9 horas de viagem. São 9 horas de viagem, eu venho sozinha. Mas o que eu faço? A parte que me toca eu faço. Ou seja, eu vou no mecânico, eu observo aquilo que é necessário no carro, eu deixo o carro redondinho, deito na minha cama, entrego nas mãos de Deus, porque aquilo que não posso mais fazer, eu tenho que ter fé. Tem um filme que eu acho interessantíssimo, que agora eu não estou lembrando o nome, e que todos vocês vão saber quando ouvirem eu falar, que é o seguinte, que é a ponte da fé. Ou seja, uma ponte, eu tenho que atravessar um precipício, eu necessito atravessar aquele precipício. E a ponte se forma no momento em que eu começo a caminhar em cima do precipício. Ou seja, sempre quando tu tiver numa situação muito difícil, vai surgir essa ponte. Essa ponte vai surgir por um ou por outro, alguém sempre vai estar ali. E isso é a fé. Isso é a fé. Então, assim, faça o que for da tua parte fazer, ou seja, faça aquilo que te cabe fazer. Isso é fundamental. Faz o que te cabe fazer. Não espere pelos outros. Faz o que é da tua responsabilidade fazer. O restante, que não é da tua responsabilidade, não é da tua alçada, não é do teu conhecimento, não é de nada disso, entrega nas mãos de Deus e Ele vai. A ponte vai surgir à medida que tu for caminhando. Com certeza. A autorresponsabilidade foi uma coisa que tu me ensinou a vida toda também. Quando eu estava para entrar na faculdade, foi um período muito difícil entrar na faculdade para mim. A gente nunca diagnosticou, né? Mas eu digo que eu tenho dislexia e pelo contexto, pelas minhas dificuldades e desafios, e fazer prova sempre foi muito difícil. Eu nunca terminei de ler uma prova, essas provas, tipo Enem, na época era PEIS, né? E aí eu sempre tive muita dificuldade em prova, e eu ia mal, e eu ficava estressada, e eu ficava nervosa, e eu não sei o que. Só que daí, por eu ter feito o PEIS, que era o processo seriado, eu já estava pré-aprovada no vestibular. E aí
Eu disse pra mãe assim, mãe, eu não vou fazer o vestibular, porque eu já tô aprovado no PACE. E aí a mãe me olhou e disse assim, isso não é uma opção, tu vai ir fazer a prova. Porque nós nunca devemos desistir na metade do caminho. E isso foi uma coisa que tu sempre me ensinou, né? Tanto não desistir diante do desafio, tu segue. Se tu desistir, tu tá fracassando antes de tentar. E tenha autorresponsabilidade com aquilo que tu está colhendo. Porque o que tu está colhendo é o resultado daquilo que você plantou. E você precisa ser responsável pela sua plantação, que vai dar o resultado da sua colheita. Como que tu percebe essas duas coisas, assim, tanto de não desistir, quanto de ser autorresponsável? Não desistir é aquilo que a gente vinha falando anteriormente, ou seja, assim, se tu tem uma meta, tu nunca vai saber se tu vai ser vitoriosa naquela meta se tu desistir no caminho. Então, eu sempre penso assim, ó, o que de pior pode acontecer se eu continuar nesse caminho? E aí, coloco realmente o que de pior pode acontecer. Na verdade, quando a gente fala assim, o que de pior pode acontecer, nunca é tão pior assim que tu não possa seguir em frente. Então, eu sempre fiz isso, né? Eu não dou conselho para ninguém, porque cada um tem seus próprios conselhos, cada um tem a sua maneira de viver e acha o que é certo, o que não é, né? Mas uma coisa que eu acho fundamental é essa autorresponsabilidade de tu te olhar no espelho e te desnudar na frente do espelho. Isso faz parte do recomeço de uma vida. Se desnuda, isso dói. O que significaria se desnudar? Olhar para si mesmo como realmente se é, com todos os teus defeitos, com todas as tuas qualidades. Parar de querer mascarar os seus próprios defeitos. Exatamente, assim, tu te olha no espelho e te desnuda totalmente. Tu olha cada sinalzinho, cada coisinha que tem no teu corpo, mas não por fora, por dentro. Se desnuda completamente. Aí tu vai perceber que tu tem muitos defeitos, sim, como todos nós. Mas que tu tem muitas qualidades. E que essas qualidades, elas podem ser aprimoradas. E que esses defeitos, que já vêm de fábrica, claro, tu vai poder conviver com eles de uma maneira muito mais leve. E as culpas, todos nós temos culpas. Mas uma coisa que eu aprendi ao longo da vida é que essas culpas, principalmente a gente tem culpas com os filhos, coisas que a gente deixou de fazer, coisas que a gente achava que deveria ter feito e coisas que a gente fez que não deveria ter feito. Mas uma coisa muito importante que para mim surgiu um efeito enorme é, depois que tu te desnuda, tu observar que tu fez o melhor que tu pôde no momento, com todas as tuas deficiências emocionais, com todos os teus problemas, com todos os teus limites, que tudo que tu fez foi o melhor que tu poderia ter feito no momento. Portanto, passado, como eu disse, é passado. Daqui para frente, vamos fazer diferente. Daqui para frente, vamos fazer aquilo que nos faz feliz. E outra coisa que foi um aprendizado muito grande na minha vida foi de entender que os filhos se libertam de nós, os filhos crescem quando a gente é feliz. Quando nós nos tornamos pessoas felizes, autônomas, dona de nós mesmos, os filhos se tornam pessoas mais felizes ainda, porque eles não ficam presos naquilo que pode acontecer conosco. Isso é um outro aprendizado que eu tive no longo da vida. Então, autorresponsabilidade de fazer o que tem que ser feito durante toda a nossa vida, né? E nos tornar felizes no dia a dia. Porque felicidade não é uma coisa que tu tem sempre. Felicidade é transformar os desafios em alegria, em caminhada, em êxito. E os desafios é que te dão essa alegria de viver. Então, a gente tem que viver com eles. Às vezes as pessoas imaginam que a felicidade é uma coisa tocável depois de subir vários degraus, né? Não. A felicidade nós encontramos na caminhada.
A felicidade nós encontramos no caminho e não no final dela.